Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, ouvintes amados. Aqui estamos, mais uma vez, pelas preciosíssimas misericórdias do Senhor, que a cada dia se renovam ao nosso favor. Queridos, nós estamos verdadeiramente por sobre uma rocha que mana leite, que mana mel. Estamos nos deliciando das bênçãos inefáveis que o Senhor reservou para esta hora final. Estamos caminhando pela fé cada dia, perseverando e guardando a nossa posição em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós sabemos que tudo isto é por sua maravilhosa graça. Não é que hajamos feito alguma coisa para merecermos. Aliás, a própria palavra graça quer dizer favor imerecido. É graça. Com Deus é exclusivamente a graça. Aquela mesma graça que ele disse para Paulo quando estava aflito, e ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua debilidade. E o certo é que a cada dia que passa, nós nos sentimos mais débeis, nos sentimos mais debilitados e sentimos que estamos nos enfraquecendo em todos os sentidos, mas nós sabemos que aí há um tipo que está tipificando a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo por excelência, que foi Abraão. Cada dia que passava, ele estava cada vez mais debilitado, cada vez mais impossibilitado de ver o cumprimento da promessa por sobre a sua vida e também da sua querida esposa. Mas nós sabemos que, no momento apropriado, ele recebeu a visita de Elohim, recebeu a visita de El Shaddai, aquele que tem seios, e o convidou para vir e mamar nos seus seios, quando ele já estava fraco, quando ele já estava debilitado, sem força. E ele veio para os seios de El Shaddai e mamou a força de El Shaddai, mamou a vida de El Shaddai, a ponto de ser transformado, tanto ele quanto Sara, para trazerem aquele filho prometido à luz. E o mesmo acontece com a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Está se debilitando, se enfraquecendo, mas o Senhor tem nos chamado para virmos ao seu seio, mamarmos da sua força, mamarmos da sua vida e termos esta renovação do precioso Espírito Santo. Aguardamos a saber a transformação dos nossos corpos, ou seja, este mortal se revestirá da imortalidade. Eu estou aqui e eu quero dividir com vocês esse precioso alimento que o Senhor reservou na panela dourada. E ele está tão fresco hoje quanto estava naquele dia em que o maná foi colocado na panela dourada. Eu quero ler com vocês uma escritura e logo depois eu quero tratar algumas coisinhas com vocês. E esta escritura que nós vamos ler, ela está na carta do apóstolo Pedro, em sua primeira carta, e está aqui no capítulo 4. Me perdoem. E no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos
e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Portanto, eu quero dar ênfase neste fim. O fim de todas as coisas está próximo. E eu penso que para todos os lados por onde olhamos, nós temos podido ver este sinal, que é o brilho intermitente da luz vermelha, nos dizendo que a sua vinda está verdadeiramente à mão. Mas antes desse retorno literal de Cristo para levar a sua noiva à glória com ele, nós temos um período glorioso ainda aqui por sobre a face dessa terra, e o avivamento da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo ainda não aconteceu. E nós temos a promessa de um avivamento pouco antes de nos acendermos à glória com Cristo. E o mensageiro desta era, ou seja, um profeta que Deus nos enviou nesta era, no espírito e virtude de Elias, Malaquias 4, 5, 6 e tantas outras escrituras, ele nos diz assim: eu creio que há uma igreja que está a caminho, uma igreja que estará revestida do poder divino de tal maneira que ela falará a palavra e aquela palavra resplandecerá como um relâmpago. Uma igreja está saindo e não será psicologia, nem alguma coisa manufaturada, mas algo real, genuíno, verdadeira. Uma igreja cheia do precioso Espírito Santo. Esta igreja, a igreja do Espírito Santo, sairá num destes dias e vai brilhar como nunca tem sido visto. Eu creio que está a caminho quando esta igreja estará completamente envolvida em Cristo, cheia do seu precioso Espírito. Estará totalmente liberta das coisas do mundo e só se moverá pelo precioso Espírito Santo, pois esta igreja, ela vive no seu Espírito, ela anda no seu Espírito, ela cumpre a lei de Cristo, e então o amor de Cristo estará derramada por sobre o seu coração. Esta igreja que eu estou acabando de descrever para vocês, meus queridos irmãos e amigos e ouvintes, é a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta maravilhosa igreja, ela sairá no poder e na deidade, porque novamente a deidade será revelada pelo Espírito Santo em seres humanos, trazendo os acontecimentos, trazendo os pensamentos da mente humana a cumprimento.
Ele derramará o azeite dourado do Espírito Santo sobre a igreja. E a igreja caminhará neste poder. Sinais, prodígios acontecerão como jamais tem acontecido. E eu creio, diz o mensageiro, que a igreja do Deus vivo está se movendo a uma esfera onde vai estremecer o mundo. A unção cairá por sobre esta igreja e ela se porá em pé como um grande exército em marcha. Os enfermos serão curados pela palavra, os cegos verão, surdos ouvirão, mortos se levantarão. Nós estamos em pleno processo disto agora. E eu creio, diz o mensageiro, que logo isto acontecerá. E ele continua dizendo: espere até que a unção da igreja verdadeira chegue a você. Depois que as portas dos gentios forem fechadas, Deus ungirá uma igreja. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é justo, justifique-se ainda mais. E aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Deus ungirá a igreja com o Espírito Santo e coisas acontecerão. Eu quero lhes dizer algo. Esta é a coisa que nós temos esperado por tanto tempo. A terceira etapa tem sido vindicada. Não haverá imitação para isto. E já está em existência agora. Porém, não será usado em grande maneira até que este concílio ecumênico de igrejas comece a apertar. Então, nós sabemos que é este tempo prometido para a igreja, mas quando isso estiver acontecendo, diz o mensageiro, a porta da graça já estará fechada. Nós vamos ver estas coisas maravilhosas tomando lugar, mas não vai haver mais tempo para nós nos posicionarmos, para nós nos alinharmos. E nós sabemos que a cada dia que passa, vem uma notícia daqui, vem outra notícia dali, e nós estamos juntando cada uma delas e estamos vendo esse quadro formar. A hora está chegando em que Deus estará vindo para apanhar a sua noiva e levá-la à glória consigo. Mas antes haverá um poder, haverá uma unção derramada por sobre uma igreja que estará manifestando a plenitude da palavra de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, meus amigos e ouvintes, que você possa, nesse tempo onde a graça e a misericórdia de Deus ainda está estendida a favor destas almas preciosas que estão em alguma parte, em algum lugar, e vocês possam vir, se tomar sua posição no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando este último eleito chegar, como disse São Martinho já na terceira era da igreja, que quando o último daquele que tem o seu nome escrito no livro da vida for apanhado, chegar à sua posição, então Deus retorna para levar a sua igreja à glória com ele. Portanto, se você não se sente que está preparado, se você não sente que está cheio com esse precioso Espírito Santo, você possa clamar, você possa buscar, você possa alinhar sua vida, se posicionar com este santo e precioso Evangelho
que está por uns últimos segundinhos mais, e quando tudo chegar à posição, então isto se consumará. Deus abençoe os vossos corações, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes.